Primeiro, boa noite para todo mundo que está participando, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Luciano, enfermeiro, né? E trabalho como professor da área técnica na Faculdade Inspirar, né? Um dos trabalhos que nós enfermeiros temos, né? Paralelamente a isso, trabalho também na Secretaria de Educação e na gestão da COENF, da Cooperativa de Trabalho de Enfermagem do Estado do Paraná, né? Então, logo quando montou as primeiras UTIs no estado do Paraná, especificamente aqui na nossa cidade, já nos primeiros meses eu comecei a trabalhar nas UTIs intensivas, né, lá no Hospital de Reabilitação, que é o HR, o Hospital Ana Carolina Xavier. E lá nesse hospital a gente viveu o caos, porque estávamos todo mundo no mesmo barco, lidando com aquilo que nós não conhecíamos, médicos, enfermeiros, mesmo os profissionais enfermeiros já com experiência dentro de unidade de terapia intensiva, mas estavam com pacientes que eles não sabiam o que fazer porque não tinha uma linha de tratamento para o Covid. O que a gente começou a entender num primeiro momento? Não tem tratamento para Covid. O paciente chegava com sintomas respiratórios graves, tentava-se ventilações, suporte ventilatório não invasivo, acabava muitas vezes não dando certo, ia para o procedimento invasivo, que é a intubação orotraqueal, né? Então intubava esse paciente, dava suporte ventilatório, e nós tratávamos os sintomas. Então o paciente apresentava dispneia, dificuldade para respirar, ofertávamos oxigenoterapia. Apresentava um quadro de infecção, antibiótico, medicação para dor, paciente sedado. O paciente começava com sobrecarga renal, funcionávamos o paciente com catéter de HD, né, um catéter de hemodiálise, e começávamos o processo de hemodiálise. Toda hora tínhamos parada cardiorrespiratória, entrávamos com ressuscitação cardiopulmonar. Então, era a visão do caos, do desespero, né, e trabalhando com aquilo que a gente não sabia o que podia fazer, mas estávamos ali operacionalizando. Momentos de superação, momentos de desespero, de estafa mental, de estresse físico, né? Como é que a gente trabalhava a nossa saúde mental dentro do ambiente de unidade de terapia intensiva. Todos os dias nós estamos apegando a alguma coisa, né? Se ajudando como profissionais, não só em enfermagem, mas vale ressaltar a equipe multidisciplinar, né? Também. E foi uma experiência profissional muito intensa, por outro lado, recompensadora por ter a oportunidade de fazer parte desse processo e ajudar centenas de pessoas aí nesse processo do cuidado, que é o nosso papel fundamental dentro da enfermagem, né, professor? Sim, nosso papel, com certeza, de cuidar. E eu me lembro bem que a gente, todo mundo, esses anseios, né, esses medos, alguns colegas nossos, né, iam trabalhar e não conseguiam trabalhar, né, professor? Eu tive experiências desse tipo. Médicos, né, com crises de ansiedade, né, os nossos colegas, colaboradores, com crise de ansiedade, né, às vezes faziam até uma arritmia, né, simulava ali uma arritmia e tudo mais, e a gente ficava, nossa, e aí parecia que iam, né, pelas beiradas, né, parece que o medo ia aumentando e a gente ali tentando fazer algumas estratégias para não entrar nessa onda de ansiedade, não ficar deprimido, né, alguns familiares nossos tiveram Covid e aí vinha um medo gigantesco e a gente sabendo que ele poderia ser o próximo a ir ali para a UTI, e a gente trabalhando algumas estratégias de saúde mental, né? E aí veio o período, veio a quarentena também, a gente ficou muito tempo isolados, nossos familiares, né? Então, pensa, por tantas coisas que nós vivemos, né? E é inadmissível que, né, todos nós precisamos ter uma saúde mental mais coerente, mais fortificada, focada, fazendo algumas estratégias, porque eu fiz várias estratégias no início da pandemia, né, para não ir surtando junto com os outros também. E quais são as principais estratégias, professor?
Então, eu que venho dessa base de psiquiatria e saúde mental, né, desde a base técnica, e lidando com pacientes com quadros de ansiedade por N motivos, pacientes com quadro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, quadros depressivos, né? Como é que você trabalha a sua saúde mental em meio ao caos, em meio ao desconhecido? Se muitas vezes lidando com o conhecido, nós já temos algumas dificuldades, né? Foi feito um levantamento de estudo de pesquisa no Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, dizendo que, principalmente em tempos pandêmicos, 62% dos profissionais de saúde, aqui focando nos profissionais de enfermagem, tiveram algum tipo de sofrimento pessoal, envolvendo o ambiente de trabalho, que é insalubre, envolvendo a vida dele pós-trabalho, a relação familiar, muitos pais de famílias, né, mães de famílias, que saíam do seu ambiente de trabalho, muitas vezes não poderia tocar, não poderia visitar seus familiares. Eu, particularmente, cheguei a rodar 40 horas ininterruptas, trabalhando dentro de UTI, tentando se alimentar, tentando se higienizar, né? Não podia visitar meus pais, coisas assim. Como é que você trabalha uma estrutura emocional dessa forma? Primeiro, você tem que pensar na tua condição física. Já está difícil, né? Então, se hidrate, se alimente, né? Segundo, é preciso ter um manejo e um conhecimento da sua profissão e a importância de ser um profissional de enfermagem. Nesse momento que nós vivemos em pandemia, foi requerido de nós, enfermeiros, técnicos e aí novos profissionais de enfermagem que querem ingressar no segmento, né, foi requerido muita dedicação, entendendo que não é só ser remunerado para trabalhar dentro de um setor, é preciso ser vocacional. Você gosta de dar assistência, você gosta de trabalhar com pessoas, você entende o lado do outro ser humano, atendendo ele no seu estágio mais sensível, e a gente se ajudava com o fisioterapeuta, com o médico, com o técnico de enfermagem, com o outro enfermeiro. Vi profissionais enfermeiros de 10, 15 anos atuando dentro de UTI, sentar no corredor e chorar como se fosse uma criança, de desespero, de sinal de impotência. Por outro lado, nós nunca estivemos tão forte dentro da enfermagem. E esse é o papel de ser um profissional da área. Oi? A dificuldade que a categoria profissional se fortaleceu bastante. É na dificuldade que nós, como profissionais de enfermagem, e falo isso também para quem está como estudante ou querendo entrar na área, onde a Faculdade Inspirar, nós temos a TEC Inspirar, né, que proporciona cursos técnicos de enfermagem. Nós trabalhamos lá essas tratativas, trazemos essa experiência para o estudante, entendendo que nós vamos formar novos profissionais com essa visão, uma visão mais panorâmica, uma visão mais holística da assistência. Porque toda vez que fomos inquiridos a prestar essa assistência diferenciada, o que mais nos qualifica é porque somos seres humanos, não é só o conhecimento técnico-científico. E vivendo essa experiência que nós trazemos para a sala de aula, trabalhando lá metodologias ativas, incitando o aluno a pensar, a ouvir essas experiências daquele profissional que é professor em sala de aula, mas também ele está lá na linha de frente, exemplificando tudo aquilo que ele vai encontrar amanhã depois, quando sair para o campo de trabalho, né? Então, essas experiências que nós vivemos nesses tempos pandêmicos nos fortaleceu e nós acabamos somatizando experiências aí, e isso ajuda muito para a gente poder formar novos profissionais e ajudar que eles entendam qual que é o papel do profissional de enfermagem. Queria aproveitar para mandar um abraço aí para o enfermeiro Kessler, que está nos acompanhando, enfermeira Elaine, alguns alunos nossos da secretaria também, Vanilde, entre outros aí, né? Todos os nossos colegas, o Lucas, que trabalha com administração e venda de materiais hospitalares, é um colega nosso também, está por aí participando, prestigiando. Todos são bem-vindos aqui, tá, gente? Eu e a professora Deise
Agradecemos a participação de vocês e fiquem à vontade para fazer comentários, fazer perguntas, e a gente vai aqui demandando dentro da nossa live. Dentro dessas metodologias ativas que a faculdade e o TEC Inspirar proporciona, que foi isso que o professor Luciano também acabou nos falando, e reitero, eu estava aqui querendo conversar um pouco com eles, né, interagir, para saber quais foram os anseios, os medos, as ansiedades, qual foi a experiência, né, que eles tiveram ali no período, no início da pandemia, durante a pandemia, num tempo mais onde a gente era desconhecido, o coronavírus era completamente desconhecido. Eu acredito, né, muitos autores, eu acredito que ali no início de outubro, quando ficava muito ali pela Ásia, mas quando estourou aqui por volta de fevereiro de 2020 até julho de 2020, a gente trabalhava com desconhecido, né? E tudo que é desconhecido causa o quê? Estranheza, insegurança, medo. E aí vem as estratégias que o professor Luciano colocou para nós de saúde mental. Como a gente trabalhar a nossa saúde mental, nós profissionais e os estudantes, né? Porque nesse período eles mudaram completamente a forma de ensino, né, professor? Eu me lembro bem que, nossa, a gente como professor, quando parou tudo, a gente ficou uma semana parado e depois a gente foi fazendo alguns cursos online, aí começou com o Google Meet, depois o Zoom, e aí veio a nossa plataforma aqui até hoje, que é o Teams. E esse é o diferencial da Faculdade Inspirar, porque a gente não atrasou qualidade. Como a gente já tinha essa experiência no nosso EAD, e a gente já sabia mexer nas plataformas virtuais, então assim, foi muito rápido. Os nossos alunos só ficou uma semana sem aula, né, de recesso, mas depois a gente começou nas nossas plataformas virtuais e a gente utiliza o Teams. Hoje em dia os nossos alunos, o aluno do TEC Inspirar e da Faculdade Inspirar, eles têm acesso ao Teams e todo o pacote Office online, né? Isso facilita bastante na aquisição, no manuseio, nas entregas das atividades, né? Então, a gente tinha medo, mas a gente superou aquele medo. Eu queria que eles falassem mais, né, os nossos, que estão nos acompanhando aqui na live, para a gente começar a interagir mais. Quais foram as experiências que vocês tiveram, né, que precisou da saúde mental? Temos alguns professores aí também nos acompanhando, professor Ivete, alguns alunos, isso, alguns alunos aí da TEC Inspirar, alguns alunos da Secretaria de Educação, prestigiando aí a nossa live. Podem fazer comentários, professores, vocês que também participam desse processo, né? O único ponto que eu queria abordar aqui, e depois gostaria de me inteirar o que a professora Deise falou, a respeito de vocês participarem, fazerem perguntas, exporem suas opiniões, suas experiências, é que nós falamos assim, por que cuidar da saúde mental? É simples, uma definição bem objetiva se você não tem condições psicológicas ou psicofisiológicas de fazer alguma coisa, você não vai conseguir dar assistência para outra pessoa. Então, você tem que estar bem. Por mais que as coisas estejam difíceis, para você conseguir dar uma assistência de qualidade, socorrer alguém, você precisa ter uma boa saúde mental. E saúde mental envolve uma série de questões. A questão das suas emoções, a questão de como você reage às situações adversas, como é que você trabalha a sua inteligência emocional. Eu falo A, você fala B. Né, e a gente não chega num consenso. Vamos ouvir as partes e chegar num denominador comum? Quando eu falo de inteligência emocional, é ter a capacidade de interpretar uma cena, né, numa situação atípica e poder ser resolutivo. Em trabalho em equipe, em enfermagem não trabalha sozinho. O enfermeiro não é ninguém sem equipe técnica, não trabalha e não evolui se não tem equipe multi.
Então, você precisa trabalhar essa comunicação efetiva, essa desenvoltura, coerência nas decisões, em prol sempre do paciente, né? E procurar entender que, se você não consegue trabalhar a tua saúde mental para dar assistência, imagina um paciente que está lá no leito, entubado, totalmente dependente do seu trabalho, né? Então, trabalhar a saúde mental nesse quesito em específico é isso, é você pensar o paciente e tomar decisões em equipes para ser mais assertivo. Algum professor, algum enfermeiro, colega nosso, a gente tem alguns enfermeiros aí acompanhando, ou técnicos também, né, que queiram compartilhar alguma experiência, ter algum comentário que viveu aí nesses tempos pandêmicos, na linha de frente? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, gente. Como o professor Luciano colocou, essa comunicação assertiva, né, para a resolução de conflitos, a gente ir bem trabalhar, né? A gente não pode esperar que o paciente vá cuidar da gente, né? E isso é inadmissível, porque o cerne da enfermagem, do técnico de enfermagem, é o cuidar, é a ciência do cuidar, né? E aí a gente tem que estar... Se a gente não cuida da gente, como é que a gente vai cuidar do outro? Fica complicado, né? Você vende algo que você não compra, né? Então, assim, cuide primeiro de você e para você cuidar do outro, né? Essa inteligência emocional nas comunicações, um dos grandes problemas em qualquer empresa e, com certeza, na área da saúde também, é a comunicação, né? A gente passa uma mensagem, o receptor entende de outra maneira, e vice-versa. A gente pensou que tinha falado uma coisa, é aquela comunicação assertiva, né? O enfermeiro é o profissional que mais se comunica com o paciente. E quando o paciente não entende algo que o médico falou, ele vem perguntar para o técnico e para a enfermagem, para o enfermeiro, né? E aí a importância, né, de um conhecimento nosso pautado na ciência, né? Nos protocolos clínicos. E aí a gente pega toda essa ciência, esses protocolos clínicos, que a gente conhece, alimenta na prática e a gente coloca para os nossos pacientes uma linguagem mais simples, que ele possa compreender, que ele possa aderir ao tratamento, que ele possa entender a doença dele, porque muitas pessoas não entendem a doença, né, professor? E aí, às vezes, muitas vezes, por ele não entender o que essa doença vai acarretar, o que essa doença, qual o prognóstico dele, quais são os sinais, quais são os sintomas, e ele acaba não cuidando dele mesmo, né? A adesão ao tratamento é uma ciência à parte, digamos assim, né? E o técnico de enfermagem, o enfermeiro, é papel fundamental, é como se fosse um tradutor, né, professor? Exatamente. A Flaviana estava comentando ali no nosso chat ali que o papel essencial e fundamental da enfermagem, né? A Flaviana colocando ali, a equipe precisa estar alinhada em todos os sentidos. É fato, enfermeiro que não conversa com a equipe ou não conversa com os técnicos, ele não tem evolução no processo de trabalho, né? O trabalho é sempre equipe, entendendo que equipe multidisciplinar dentro de um setor, né, funciona, deve funcionar e é preciso. Mas quem fica a maior parte do tempo com esse paciente, que ele é o psicólogo, é o tradutor, é aquele que explica, é aquele que ajuda, é aquele que dá assistência, que medica, que faz procedimento, é sempre a enfermagem. A equipe multidisciplinar, por exemplo, numa UTI, eu tenho lá o enfermeiro, eu tenho o médico intensivista, muitas vezes tem o residente, o fisioterapeuta, o dentista, às vezes tem o psicólogo, assistente social que colabora, a gente tem lá o fonoaudiólogo, a gente tem o terapeuta ocupacional, depende da UTI e fecha toda uma equipe. Mas quem está ali full time, todo o tempo com o paciente, é o profissional de enfermagem. É ele que vai estar ali estendendo a mão, eu estou com dor aqui, quando o paciente consegue verbalizar.
Quando o paciente não verbaliza, você tem que ter o conhecimento clínico, visão, verificar parâmetros vitais, dispositivos funcionantes, as medicações de uso contínuo, para que você possa dar uma assistência de qualidade. E ter essa visão de que, e se fosse um familiar meu que estivesse aqui? E se fosse um parente, um amigo, como aconteceu na prática, com muitos profissionais, talvez até com alguns de vocês que estão nos acompanhando aqui hoje, né, essa situação. Eu, por exemplo, tive que cuidar de um tio, né, parente de primeiro grau, né? Ele foi a óbito, eu fui o último familiar que esteve ali. Quais foram as estratégias que eu adotei para trabalhar a minha saúde mental, para continuar dando assistência e ainda ter um viés de família, porque a vida continua. E você sai do ambiente de trabalho, o teu maior desafio é aprender a desligar. Vivi 12 horas no ambiente insalubre, só hoje na minha UTI, 6 pacientes foram a óbito. E aí você sai dele, agora eu vou jantar. Como é que você lida com isso? Então, o desafio de trabalhar a saúde mental de uma pessoa está relacionada na forma como ela reage às situações. Como é que ela se sente? Como é que ela lida com o adverso? Né? Como é que ela trabalha a estrutura emocional dela, tendo condições de saúde mental, consequentemente física, para poder chegar na operação todos os dias, né, lá no seu setor e prestar o melhor atendimento. Esse é o desafio da enfermagem. O trabalho em conjunto, como a Flaviana está falando, o trabalho humanizado é fundamental para o sucesso na tua operação, em qualquer lugar, né? Mas você precisa estar bem. É difícil? É um desafio. Mas é por isso que nós somos enfermagem. Nós somos diferenciados. Ser profissional de enfermagem não é só ter conhecimento técnico-científico. Olha, a Márcia Pastorini aí, participando conosco. É você ser aquela pessoa que tem um brilho diferenciado. Eu tenho conhecimento técnico-científico para passar uma sonda. Bacana, aprendi a técnica, uma vez que eu aprendi, é que nem andar de bike. Aprendi, mas qual é a forma que eu vou passar essa sonda? Eu vou me apresentar, eu vou explicar para o paciente qual que é o procedimento, qual que é a finalidade desse procedimento, por que eu estou passando essa sonda, né? O que vai beneficiar esse paciente. O meu técnico de enfermagem que está ali na beira do leito está monitorando esse dispositivo, tem alguma coisa errada, né? É isso que faz do bom profissional de enfermagem ser diferenciado. Essa visão cefalopedial do paciente, né? E entender as reações fisiológicas, as reações clínicas para tomar atitude e dar o start quando for preciso. Né, professor? Exatamente. E paciente de UTI é aquele paciente entubado que não se locomove, não se mexe, fica ali na inércia. Então, a gente tem sempre, né, mesmo em pacientes assim, antes de fazer qualquer procedimento, a gente tem que verbalizar. Né? Falar pelo nome da pessoa, não pelo número, né, que a pessoa tem um nome, e verbalizar ali o que vai ser feito com aquela pessoa, mesmo que ela não tenha uma consciência, mesmo que ela esteja em coma. Né? E aí, aqui no nosso chat, aqui, a nossa aluna, ela está compartilhando uma experiência que ela está vivendo agora, né? Nesse momento. A filha dela tem uma filha, e a filha dela está na UTI por conta do Covid, né? Força, Jennifer, a gente está aqui na torcida pela sua filha e pela recuperação em breve de todos vocês, tá? Porque a filha está doente, mas a família não está doente, mas a família fica muito fragilizada nesse momento, né? E aí a gente está aqui na torcida com vocês e obrigado por compartilhar com a gente, tá, Jennifer? É a nossa aluna do Texpirá no período da noite. Isso, muito bem. A Mariana está falando ali que a comunicação é primordial, gente. Eu vou dizer que é a base de qualquer operação. Se você não se comunica, vai entrar num processo de intubação, né? Não sabe quem faz o quê, né? Fica rodando que nem bailarina em cima do paciente, o paciente evoluiu com uma parada cardiorrespiratória, você tem que seguir o protocolo de RCP, de ressuscitação cardiopulmonar, né? E eu não sei quem fica na medicação, quem fica na margem cardíaca, quem pega a caixa de intubação, vai testar o tubo, vai testar o campo, vai testar o laringo, e fica todo mundo perdido. Quando o trabalho é coeso, né,
você entende a responsabilidade de cada um e você suaviza o ambiente. Nós vamos fazer a intubação num processo profissional, cada um atendendo às suas responsabilidades, o ambiente fica suave, o paciente é favorecido, porque você está trabalhando com profissionais que entendem esse processo, né? E a comunicação. Fiz aqui 2 ml de adrenalina. 2 ml de adrenalina administrado, né? Acesso funcionante, a princípio aqui, né? Sem problemas nenhum, salinizado. Doutor, tá ok. Laringo testado, tubo testado. Estou aqui com o cadarço para fixação de tubo, tudo certinho. Essa comunicação, esse contexto que a gente tem que entender. Dentro da saúde mental, a gente tem uma outra dinâmica de atendimento, professora. O que acontece? Eu recebo o paciente lá que vem do SAMU. O paciente chegou pranchado em tábua do SAMU em contenção mecânica. Eu preciso admitir esse paciente, fazer um exame físico nesse paciente, muitas vezes fazer contenção medicamentosa, ou às vezes o oposto, esse paciente já está internado comigo, eu preciso fazer uma intervenção verbal, vem a questão da comunicação, um manejo verbal com aquele paciente, né? E aí eu preciso muitas vezes fazer a contenção mecânica e a contenção medicamentosa. De que forma que eu lido com isso? Se lidar com pessoas que se dizem normais, aí vem o ponto de interrogação, o que é ser normal, né? E imagina lidar com um paciente surtado, com quase crise de ansiedade, ele fala para você que o coração está saindo para a boca, que ele não consegue respirar, e aí você bota um oxímetro saturando 99 em ar ambiente, pressão arterial 12/9, frequência cardíaca 70, e ele diz que está com taquicardia, o coração vai sair pela boca, e que ele não consegue respirar. E aí, o profissional que está ali nessa linha de frente, como é que ele lida com esse atendimento? É para isso que a gente trabalha essa experiência prática para mostrar para alunos, para os nossos estudantes, e muitas vezes até para profissional que não atua na área, que quer adquirir algum manejo. Por quê? Porque os pacientes psiquiátricos também têm problemas clínicos e eles aparecem lá na sua UPA, lá no PA do seu hospital, eles se internam, e na escala de atendimento, se você tem algum problema com relação à saúde mental ou alguma coisa que é latente na questão clínica, primeiro trabalha ou trata as questões clínicas para depois ir para o tratamento psiquiátrico. Eu tenho crise de ansiedade, eu tenho depressão, eu preciso fazer um plano terapêutico, medicamentoso, atividades salutares, mas eu também tenho crise renal, né? Eu preciso tratar o meu rim, o que eu faço? Vamos tratar o rim para depois pensar na questão da saúde mental. Não dá para conseguir coincidir a mesma situação, porque nos centros de referência de tratamento psiquiátrico, você tem muitas vezes um clínico geral para pequenas situações. Mas se você tem uma patologia latente que sobrepuja a questão da tua questão de saúde mental, não dá para fazer as duas coisas. Primeiro trata a questão clínica, para depois a questão da saúde mental. É bem isso que o professor colocou, né? Esses pacientes, eles vão bater na nossa porta, né? Paciente psiquiátrico. Mesmo que você não goste de psiquiatria, você precisa entender de psiquiatria, de saúde mental. Porque esse paciente tem algum problema clínico, ele vai bater na UPA, ele vai bater numa unidade de pronto atendimento, numa urgência e emergência hospitalar, ele vai bater no consultório, no centro de diagnóstico. E aí, se ele surtar, como é que você vai fazer uma contenção? Né? Seu carrinho tem suporte para fazer uma contenção química? Né? Você sabe fazer uma contenção mecânica? Para quem você vai chamar? Quem você vai chamar? Como você vai operacionalizar todo esse processo, toda essa assistência? Né? E aí a gente precisa entender, né, as principais patologias da psiquiatria, né, que cada vez mais o número de incidência está altíssimo, né? Quando a gente pesquisa um pouco sobre psiquiatria e saúde mental, a gente nunca viveu, né, professor, índices tão altos, incidências tão altas, né, de crises de ansiedade. Eu estava lendo essa semana sobre transtorno pós-traumático. Nunca se teve tantos casos novos de transtornos pós-traumáticos, né? E como a gente lidar com isso, né?
profissionais à nossa volta, estudantes, alunos. Nós temos estudantes que não conseguem ainda voltar para o presencial porque tem medo, né? Viveu uma experiência negativa e ainda não conseguiu, né, voltar para o presencial. Não conseguiu concluir o seu estágio porque está com medo de ir para o hospital. Né? Então, assim, como lidar com tudo isso? Né, professor? Os índices estão, assim, altíssimos. Né? Eu acho que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, os enfermeiros, psiquiátricas, todos vocês, né? Eu falo assim, vocês que o professor Luciano é da psiquiatria, é da saúde mental, todos vocês, nunca foi uma demanda tão grande por vocês como atualmente. Além das demandas que nós já tínhamos, professora, vale entender que o Brasil, infelizmente, né, a gente encabeça algumas situações em primeiro lugar aí e não tem nada para se comemorar. Nós, no Brasil, nós somos um dos países que tem maior quantidade de CID, né, Código Internacional de Doença, um diagnóstico de pessoas com ansiedade. Aí, nesse ritmo de trabalho em sociedade que nós vivemos, nós temos os burnout, que são aqueles que têm aquelas estafas mentais, né? Ele tem dificuldade com relação ao trabalho, algumas situações. A doutora Fabiana, colega nossa, entrou aqui na nossa live, né? Seja bem-vinda, podendo contribuir com a gente, ficamos felizes, né? Então, a gente tem os quadros de ansiedade leve, quadro de ansiedade grau 1, 2, tem o TAB, transtorno afetivo de bipolaridade, tem o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Eu mandei um WhatsApp para a professora Deise, ela visualizou, 30 segundos depois, me ignorou com sucesso, não respondeu, eu já estou por conta aqui. O que aconteceu, né? A empresa falou que vai depositar o pagamento no 5º dia útil, às 10 horas. Deu 10h05, eu já estou no aplicativo. O salário não entrou, você está bem por conta aqui, já vai tomar uma medicação ansiolítica, as pessoas se automedicam, isso é um problema sério. A gente tem outras questões associadas à psiquiatria, que é a questão da drogadição, são os DQ que nós chamamos, né? Então, por conta de curiosidade, por conta de uma série de coisas, as pessoas acabam entrando para o mundo das drogas, e a definição de psiquiatria é que, uma vez dependente químico, sempre dependente químico. O que você consegue se manter é abstinente, né? Fazendo tratamento medicamentoso, trabalhando a questão de planos terapêuticos para te ajudar a manter-se distante dessas situações. Aí a gente entra em outros quadros de esquizofrenias. Então a gente tem a esquizofrenia não especificada, que você não sabe qual é a causa. Nós temos a esquizofrenia paranoide, nós temos as esquizofrenias epiflênicas, onde a pessoa desenvolve algum tipo de infantiloidismo. Eu estou conversando com uma pessoa tem 30 anos, mas com uma idade neurológica de 10, de 12, é como se estivesse falando com um adolescente. Tem pessoas adultas falando gugu dadá e ó, agora está na hora da minha mamadeira, vai fazer o mamar porque eu estou com fome, né? Então a psiquiatria traz isso para você, a que ponto chega o ser humano, como que nós podemos tratar nessas situações. O dependente químico, o DQ, né, ele é visto pela sociedade muitas vezes como aquela pessoa que não quer nada com nada, que não quer trabalhar, que não quer produzir. Nós, como profissionais de saúde, entendemos que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, entende que isso é uma patologia que precisa ser tratada e vista dessa forma, não é com preconceito, com comentários pejorativos, é trabalhando a questão humanizada, o entendimento do quadro daquele paciente para você poder ajudar. A gente tem a esquizofrenia associada à dependência química, também ele acaba evoluindo para um tipo de esquizofrenia. Então, a gente tem N situações, a gente tem os etilistas, né? Então, é bem amplo essa discussão de psiquiatria e saúde mental, muitas vezes não é entendido muito por alguns profissionais até de enfermagem, em alguns casos, e pela sociedade em geral, né? O usuário de droga não presta, não está produzindo, não serve para isso, serve para estudar, para trabalhar, ele tem relações difíceis. Tem uma pesquisa que diz que 80% das pessoas que têm problemas de quadro de ansiedade, quadro de depressão ou problema com
substâncias psicoativas, que nós chamamos, que são as SPAs, vários tipos de drogas, têm relações familiares fragmentadas. Aí a gente já entra num outro indicador, né? Falta de discussão, por que você é depressivo, por que você é ansioso? Muitas vezes não tem nenhum motivo, só é do indivíduo e ele acaba desencadeando por algum gatilho, por alguma situação. Então, a orientação geral é, toda vez que você tiver contato com um amigo, com um parente, com um vizinho, alguma pessoa do teu seio de convivência, que você percebe que ele tem um comportamento diferenciado, você percebe que ele está sinalizando ajuda em algum comportamento que sai fora da rotina, oriente, né? Ofereça ajuda, dê instruções, é para isso que a gente passa informação. A informação, sem ser replicada, não serve para nada. Conhecimento adquirido sem ser disseminado não serve para nada. Então, um dos objetivos nossos, inclusive, dessa live, além de dizer sobre possibilidades de formação dentro da enfermagem, é multiplicar informações coerentes, auxiliando a sociedade, auxiliando nossos alunos, possíveis alunos, a entender qual que é a amplitude de raio de atuação que você pode estar trabalhando aí dentro da enfermagem, né, professor? Exatamente, professor. Você colocou aí a parte holística, né? Nunca se discutiu tanto sobre as dimensões, né? Sobre essa parte holística nos tratamentos. Né? E a saúde mental e a psiquiatria traz muito isso. Né? Fica muito evidente de você trabalhar tudo isso em prol de um bom prognóstico daquele paciente. Né? Então, é de extrema importância os nossos alunos do TecSpirar. Agora, isso nessa pandemia agravou, né, professora? Agravou na pandemia, porque a gente maximizou uma dificuldade que ainda hoje você encontra pessoas que têm dificuldade em entender o processo de imunização por medo, por ansiedade, às vezes por falta de informação também, né? Estão enclausurados dentro de casa, né? Aumentou em, sei lá, em 200%, 300% a procura por consultórios de psiquiatria e pessoas com quadro de desestabilização emocional, né? Por conta de tempos pandêmicos aí, né? Então, trabalhar a saúde mental hoje é um desafio para todos nós. Exatamente, professor. Um grande desafio para todos nós. A gente já está com uns 40 minutos, 40 minutinhos de live, né? Já estão quase estourando aqui o tempo. Eu quero falar um pouco mais sobre o TecSpirar, né? Você pode ir até o nosso endereço aí da bio. No endereço da bio vai estar todas as informações do nosso TecSpirar. O TecSpirar, ele é composto de uma duração de 2 anos, temos 5 módulos. O nosso curso, ele é modularizado, isso quer dizer, começa uma disciplina, termina uma disciplina, começa outra, tá? Nós temos prática, né, estágio supervisionado, mais de 600 horas em estágio supervisionado. Eu digo que é a prática assistencial na veia, né, professor? Literalmente no venoso. O aluno vai aprender, sim, a prática assistencial. Não é isso, professor? Isso. Dentro da instituição Inspirar, nós temos ali no Jardim Sheffield, na Vista Alegre, o nosso campus, né, que é onde a professora Deise está. Eu estou aqui no meu campus, no meu quarto, no meu apartamento, mas a gente se desloca lá para a instituição, né? É uma instituição com um toque de modernidade arquitetônica, né? Com uma estrutura de tecnologia a deixar invejável para muitas outras situações por aí, né? Nós temos um laboratório já todo equipado e estruturado para receber nossos alunos para aulas práticas de laboratório, salas de aulas todas equipadas com iluminação, notebooks, retroprojetores, biblioteca onde você tem a condição de consultar livros físicos e também buscar na nossa plataforma da Inspirar, né, baixar livros digitais, né, se interagir com os professores, tudo que você precisa postar, consultar, verificar,
está lá dentro da nossa plataforma, ou seja, uma estrutura tecnológica, onde a gente proporciona também, nos momentos de encontros online, o ensino EAD, né, uma facilidade de comunicação e interação do aluno com o professor, pensando sempre no ensino de metodologias ativas, né? Ou seja, a gente trabalha o desenvolvimento do aluno no processo de pensar, de entender. Então, a gente trabalha a apresentação de trabalhos, conteúdo de fontes seguras, desenvolver a comunicação desse aluno, desenvolver o senso crítico para quadros clínicos, como é que eu consigo entender essa patologia, quais são os sinais que esse paciente está me dando. Então, a gente trabalha isso em campo de estágio, exemplifica em sala de aula e aulas de laboratório para entender um pouco melhor, né? Então, toda essa estrutura que a gente dispõe na Faculdade Inspirar está à disposição de quem quiser aí ingressar no segmento de saúde. Não só para a área técnica, que é a nossa fala aqui, mas também para outros viés aí dentro do segmento de saúde, né? Nós temos uma estrutura onde a gente tem N oportunidades. Passem a conhecer, entrem no site, né? www.faculdadeinspirar.com.br. Você consegue acessar tudo que a gente tem para oferecer, tanto para a área técnica, área de especialização, nível superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, temos tudo lá, à sua disposição. Isso, gente, e assim, está disponível para vocês. As novas turmas vão iniciar agora em agosto, tá? Eu conto com vocês para a gente aumentar o nosso número de alunos. A gente está disponível, todos os nossos professores, eles trabalham também no assistencial, eles alinham muito a nossa prática. A escola técnica, ela tem uma pegada de muita prática. Por quê? Porque ela tem que formar um profissional muito rápido, em 2 anos, né? Porque isso é uma estrutura técnica. Muita prática, voltado para o mercado de trabalho. E nós aqui da Inspirar, nós temos essa estrutura garantida, nós temos essa pegada de formação prática, clínica, assistencial, direcionada para o mercado de trabalho. Nós temos vários contratos de cooperação técnico-científica, desde uma unidade básica de saúde até um hospital geral. Nós temos central de material de sustentação, cirurgias, um hospital de grande porte. Então, venha nos conhecer, entre em contato conosco através da nossa bio, ou entra no site, ou dá uma ligada para a gente, ou vem aqui nos conhecer, né? Nos conhecer a nossa estrutura. Nós estamos aqui disponíveis para vocês de braços abertos. Tá bom, gente? Várias pessoas aqui, eu gosto de Inspirar, realmente tem uma estrutura boa, né? Então é isso aí. Tá bom, gente? A gente vai ficando imensamente o professor Luciano, que disponibilizou seu tempo numa sexta-feira à noite, no seu dia de folga. Pós-plantões, né, vários plantões aí, que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente sobre saúde mental no tempo da pandemia, trocando aí um pouco de experiência. Bom, gente, muito obrigado mesmo, professor Luciano. Gratidão. Tamo junto. Gente, então, o último recadinho é isso aí. Cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, né? Busque seus objetivos, entenda que vocês são os únicos agentes transformadores da vida de vocês. Você quer alguma coisa? As oportunidades, quando não aparecem, nós criamos. Está aí uma boa oportunidade para quem quer se qualificar dentro da área da enfermagem. Nós estamos lá, como a professora disse, de braços abertos, com uma estrutura para receber vocês e conduzir aí o melhor aprendizado possível para que se tornem excelentes profissionais. Obrigado, professora Deise, pela oportunidade. Obrigado por todos que participaram. E a gente se vê num outro encontro, numa sala de aula, numa situação aqui a colar, né? Lutando aí pela vida. Obrigado aí. Obrigada, gente. Obrigado, meus alunos aqui. A professora Deise maravilhosa, professor Luciano. Obrigada, gente. Gratidão por vocês ficarem com a gente aqui.
Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.